Criptídeos, ou criptozoologia, um tema muito explorado aqui no nosso caro YouTube. Tema esse que trata-se de criaturas estranhas supostamente vistas ou minimamente registradas de alguma forma ao longo dos anos, sejam com fotos ou simples relatos. E bom, não é a primeira vez que aqui no canal eu já falo desse tema, e pelo que eu vi vocês gostaram pra caramba, e cá estou eu pra explorar com vocês, digamos que mais um pouquinho, sobre esse vasto tema. E bom, no vídeo de hoje a gente vai dar uma explorada nos supostos criptídeos ao redor do mundo. Mas detalhe que para essa lista eu separei só as criaturas mais perturbadoras. E bom, a partir disso, vamos então explorar esse vasto iceberg chamado criptozoologia. O Pé Grande, também conhecido como Bigfoot, é uma criatura lendária que, segundo os relatos, habita as florestas mais remotas dos Estados Unidos e do Canadá. Descrito como um primata bípede de grande porte, entre 2 a 4 metros de altura, ele é descrito como um ser coberto por pelos escuros e teria feições que lembram uma mistura de gorila com um tipo de ser humano. Em algumas descrições, diz que ele emite um odor forte e desagradável, enquanto outras descrições citam que ele não possui cheiro algum. E apesar de inúmeros relatos e filmagens, não existe nenhuma prova concreta sobre a existência do Pé Grande, ou pelo menos, nenhuma foi de fato encontrada. Em 2008, 2 caçadores chegaram a afirmar que possuíam o corpo do Pé Grande, mas a alegação foi completamente desmascarada, onde na verdade tratava-se de uma fantasia de macaco congelada. Algumas análises científicas posteriores mostraram que os pelos encontrados em supostos avistamentos do Pé Grande pertenciam na verdade a animais comuns, como simples lobos e ursos. Existe uma teoria que busca dar explicação científica a esse mito, sugerindo que o Pé Grande poderia ser na verdade um descendente do Gigantopithecus, que foi um primata já extinto há muito tempo atrás, e segundo a descrição, ele seria maior que um gorila e possuía características físicas semelhantes a de um ser humano. E bom, o Pé Grande em si é um ser muito conhecido nessa área da criptozoologia, e apesar de ser tão falado há anos, não existem relatos totalmente concretos que provem a sua existência. O Chupacabra. O chupacabra é uma criatura que surgiu principalmente no folclore das Américas, especialmente na região de Porto Rico, México e sul dos Estados Unidos. Seu nome vem dos relatos de ataque a gado, nos quais os animais amanheciam completamente mortos e com o sangue completamente drenado. Daí surgiu o significado literal do nome chupacabra. A primeira onda de avistamentos ocorreu em 1995, em Porto Rico, e desde então relatos similares se espalharam por vários países e até mesmo fora das Américas, indo desde Rússia e Filipinas. As descrições físicas do chupacabra variam bastante de acordo com as regiões. Em algumas versões ele é retratado como uma criatura reptiliana de pele escamosa ou corácea, com espinhos nas costas e um modo de locomoção semelhante ao de um canguru, que é sobre 2 patas. Outras versões mais comuns no sudeste dos Estados Unidos e no norte do México o descrevem como um cão selvagem sem pelos, com presas e garras extremamente longas, e uma aparência meio que esquelética. Ambas as versões, o ataque envolve a extração de sangue da vítima, e geralmente a criatura que é atacada pelo chupacabra tende a ficar com marcas de dentes afiados, semelhantes a de morcegos. O chupacabra, apesar de uma baita lenda urbana, se tornou parte da criptozoologia por conta dessa incerteza se ele existe ou não. E se eu me lembro bem, há um tempo atrás, até tinha alguns jornais que estavam tentando fazer supostas reportagens do chupacabra. E isso aqui mesmo, no interior do Brasil.
Mas se ele existe ou não, ele ainda assim é um ser um tanto perturbador, e pelo menos eu não gostaria de me encontrar com ele. Demônio de Jersey. O demônio de Jersey é uma criatura especificamente da floresta de Pine Barrens, no sul da Nova Jersey. Ele é considerado um criptídeo voador e bípede. Ele se tornou parte marcante do folclore regional. Embora existem diversas versões de sua origem, a mais famosa conta que em 1735, uma mulher da família Leeds, ao engravidar de seu 23º filho, amaldiçoou a sua criança, que então teria nascido como um monstro com cabeça de cavalo, asas de morcego e patas de canguru. E o motivo para essa maldição? Bom, creio eu que o pai tenha, digamos que, ido comprar cigarro. Alguns relatos descrevem o demônio de Jersey como uma criatura com aproximadamente 1,80 metros de altura, olhos vermelhos brilhantes, corpo coberto por pelos e um grito estridente, semelhante ao de uma mulher. As testemunhas da criatura afirmam que seus olhos têm a capacidade de paralisar quem os encara por um longo período. Ele também é um símbolo de raptos e desaparecimentos que são, digamos que, inexplicáveis, o que reforça a fama sombria que envolve a sua história. E por mais que as descrições variem, há elementos comuns que sempre parecem similares, como o seu tamanho descrito como aterrador, asas membranosas e seu aspecto híbrido entre animal e demônio. E um fato interessante é que mesmo antes da lenda moderna, povos indígenas já chamavam a região de o lugar do dragão, ou casa do dragão. E os colonizadores suecos referiram-se a ela como Drakkill, que também remete a dragões. E bom, esse contexto todo reforça o medo de uma criatura perturbadora que vive nas florestas da Nova Jersey. E imagina só você decidir acampar na floresta e de repente encontrar com uma criatura com cabeça de cavalo e asas gigantes. Thunderbird. O Thunderbird é uma figura das culturas indígenas da América do Norte, e especialmente entre tribos das Grandes Planícies e do Nordeste. Ele é descrito como uma ave gigante com envergaduras superiores a 6 metros e que, ao bater suas asas, dizem causar trovões, o que, segundo a lenda, é um aviso divino para manter os humanos afastados de seu território. Em algumas tradições, ele é visto como uma divindade protetora, e em outras, ele é visto como um predador vingativo que pode atacar criaturas ou até mesmo raptar crianças. Com o tempo, o Thunderbird passou a ser alvo de especulação na criptozoologia, surgindo teorias que os comparam a pterossauros. Há relatos de cowboys que no século XIX teriam batido uma fotografia de uma ave com tamanho colossal, imagem essa que acabou se perdendo ao longo dos anos. Em 1997 ocorreu um caso onde um menino, mais especificamente uma criança, alegou ter sido carregado por um pássaro gigante por quase 30 metros de altura, o que trouxe mais uma vez à tona essa suposta criatura. Apesar de testemunhos sobre a criatura, muitos especialistas acreditam que esses relatos são exageros baseados na má interpretação de outras criaturas reais. O Yeti, também conhecido como o Abominável Homem das Neves, é uma criatura que supostamente habita as áreas geladas nas montanhas do Himalaia. Ele é descrito como uma figura parecida com um macaco ou primata gigante de pelagem clara. Ele muitas vezes é associado como uma figura de isolamento e mistério das montanhas do Himalaia. Algumas culturas locais, como a do Sherpa, têm histórias antigas sobre o Yeti, que, segundo a história, dá a ele uma característica espiritual, onde em algumas regiões o Yeti é visto como um protetor das florestas ou algo assim. Ao longo do tempo, vários relatos surgiram tentando provar a existência do Yeti, desde avistamentos visuais com fotos, até mesmo molde de pegada e vídeos. Porém, no entanto, grande parte dessas evidências são vistas como falsas
e já foram desmascaradas e tratadas como fraudes. A explicação mais aceitável cientificamente sobre o Yeti é que ele seria na verdade um outro tipo de criatura, como simples ursos, macacos ou qualquer outro ser que tenha se adaptado às condições extremas daquela região. E apesar da falta de provas sobre essa lenda, muitas pessoas ainda preferem acreditar que ele de fato exista, e que, querendo ou não, ele esteja lá em algum lugar, escondido nas montanhas mais frias e inóspitas do Himalaia. Opium Bird, conhecido como o pássaro do ópio, é uma criatura até então fictícia, nascida especialmente na internet e em redes sociais. Ele ganhou uma fama como lenda urbana bizarra por conta de sua aparência um tanto incomum. Ele tem uma aparência meio indefinida, com um bico grande, olhos arregalados, pelagem clara e uma altura consideravelmente grande. A criatura em si é descrita como inofensiva fisicamente. Ele não tem um bico muito forte ou garras afiadas. Mas detalhe, o seu poder é de natureza hipnótica. Segundo a lenda, ele secreta uma substância química que age como um feromônio que causa aos humanos sonolência, desorientação e uma compulsiva vontade de dançar até chegar ao momento de exaustidão e simplesmente desmaiar. E é nesse momento em que o indivíduo está completamente sem energia e inocente, é quando o pássaro ópio finalmente se alimenta. E claro, existe uma explicação bem óbvia para tudo isso, onde na verdade essa suposta criatura não passa de uma fantasia que foi criada para explorar especialmente o horror psicológico, mas cá entre nós, olhando à primeira vista, ele tem uma aura em si um tanto perturbadora. Vampiro. O vampiro é uma figura mitológica presente em diversas culturas do mundo. Ele é conhecido por alimentar-se de essência vital dos seres vivos, normalmente ligado diretamente ao sangue. Sua origem remonta aos tempos antigos e mais arcaicos, possivelmente mais próximo da Era Antiga. Porém, o conceito de vampiro começou a tomar forma especialmente na Europa Oriental, onde surgiram crenças em supostos mortos-vivos que retornavam para atormentar aqueles que ainda estavam vivos. Essa superstição se espalhou pela Europa Ocidental no século XIX, o que levou a posteriores, digamos que delírios coletivos e atos de exumação e estancamento de cadáveres, por conta do medo de que o morto retornasse à vida como uma espécie de vampiro. E bom, como eu disse anteriormente, os vampiros estão presentes em quase que todas as culturas, e óbvio, o Brasil não ficou de fora. Como um bom exemplo é o próprio Encourado, que segundo a lenda é um homem com uma aparência robusta, que tende a sempre usar um tipo de terno e roupas pretas, que, como de costume, sai às ruas durante a noite para fazer as suas vítimas. Segundo a lenda, existem diversas maneiras de acabar com um vampiro, como por exemplo utilizar estacas de pratas, balas feitas puramente de prata e até mesmo o uso da própria luz solar. E outro fato que é interessante de citar é que os vampiros mais arcaicos não tinham essa visão mais humanizada e requintada que é mostrada nos filmes atuais. Essa visão que temos do vampiro atual vem na verdade de filmes antigos, como obras como o próprio Conde Drácula. A Fera de Exmoor. A Besta de Exmoor, ou Fera de Exmoor, é uma criatura lendária descrita como um gigante felino de cor prateada ou cinza escuro, que teria aterrorizado as colinas de Exmoor, na Inglaterra, principalmente durante a década de 1980. Acredita-se que ele tenha sido responsável pela morte de centenas de ovelhas, incluindo ataques que arrancavam a garganta das vítimas, comportamento esse
que seria típico de predadores felinos. As testemunhas relataram avistamentos da besta, a descrevendo com olhos verdes e uma habilidade de saltar cercas altas com muita facilidade. Existem teorias mais realistas para explicar esses ataques e a suposta criatura, onde existe a possibilidade de serem criaturas como raposas ou cães selvagens. Porém, a forma que esses ataques eram feitos sugerem que fossem executados por grandes felinos, onde nesse caso a gente descartaria as teorias citadas anteriormente. Alguns pesquisadores levantaram hipóteses que a besta de Exmoor poderia ser um exemplo de microevolução, resultante do cruzamento entre um puma e um leopardo, criando assim uma espécie híbrida adaptada ao ambiente do local. Essa nova espécie teria comportamento semelhante ao da pantera, sendo noturna, reservada e vivendo em áreas florestais, o que explicaria a dificuldade de capturá-la ou encontrá-la para pesquisas mais profundas. Besta de Gévaudan. A besta de Gévaudan foi uma criatura feroz que aterrorizou a antiga província francesa de Gévaudan entre 1764 e 1767. Descrita como um grande predador, que possivelmente era um lobo cinzento, um cão-lobo ou até mesmo uma hiena. A suposta besta atacou pessoas em uma área com cerca de 90 a 80 quilômetros nas montanhas de Margeride. Os ataques eram descritos como brutais, com muitas vítimas tendo a garganta totalmente arrancada. O Reino da França mobilizou soldados, caçadores e civis para caçar a suposta criatura, investindo muitos recursos econômicos na tentativa de capturá-la e enfim matá-la. O número de vítimas da besta varia conforme a versão da história, mas na maioria dos estudos estima-se que ela tenha feito entre 210 ataques, com 113 mortes e 49 feridos, sendo que 98 dos mortos foram completamente devorados. Na criptozoologia, há teorias que sugerem que a besta poderia ser um mesoquídeo, um animal pré-histórico que até então já era para estar extinto. Algumas testemunhas a descrevem como um lobo enorme, com cascos ao invés de patas, e maior do que um lobo comum. Em 2009, ocorreu um documentário no canal Story Propos, em que ele cita que a criatura poderia ter sido uma hiena asiática, de pelos compridos e extinta supostamente na Europa. O Mapinguari. O Mapinguari é uma criatura lendária da floresta amazônica, descrita como um grande ser coberto por pelos longos, vermelhos e que habita as regiões mais remotas do Brasil. A origem do nome é incerta, mas acredita-se que deriva da língua tupi. Embora seja uma figura folclórica bastante conhecida, os cientistas e biólogos geralmente descartam a sua existência real, considerando o Mapinguari um mito ou uma lenda urbana da região amazônica. Uma das hipóteses mais famosas para explicar a existência do Mapinguari foi levantada pelo paleontólogo argentino Florentino Ameghino no século XIX, que sugeriu que a criatura poderia ser uma preguiça gigante sobrevivente do Pleistoceno há cerca de mais de 12 mil anos. E ela estaria supostamente vivendo escondida nas profundezas das florestas. Essa ideia ganhou uma certa fama e atenção e motivou expedições, como as do ornitólogo David Orion, que tentou encontrar evidências concretas, mas que não obteve sucesso. E bom, apesar de tanta incerteza e falta de provas concretas sobre qualquer coisa relacionada ao Mapinguari, ele ainda assim continua fazendo parte da cultura e principalmente do folclore brasileiro, onde nos dias atuais ele é considerado uma lenda urbana. Bunnyman, ou traduzido literalmente como o Homem-Coelho, é uma lenda originada no condado de Fairfax, na Virgínia, em 1970. Essa lenda rapidamente se espalhou pelas regiões, onde a lenda conta a história de um homem vestido como uma fantasia de coelho, que em muitas versões
perambula por uma ponte conhecida como a Ponte do Homem-Coelho, um viaduto ferroviário da Southern Rail, localizado em Virgínia. Segundo os relatos da história, ele ataca as pessoas usando um machado, o que causaria ainda mais o terror em torno de sua história. Uma criatura macabra que é extremamente perigosa e agressiva. Segundo a história, o Bunnyman volta sempre no dia do Halloween para assombrar aquela região. E bom, apesar da falta de evidências concretas e da aparente natureza meio folclórica da história, o Homem-Coelho continua a ser uma figura mais ligada ao sobrenatural do que ao realismo. E bom, para falar a verdade, essa com certeza não é uma história real, pois é bem óbvio que ela abusa muito do sobrenatural para causar medo. E bom, apesar de relatos de avistamentos e histórias em torno da lenda, ela não é nada mais do que justamente isso, só uma lenda. Mas cá entre nós, que se tem história, algum motivo teve.